Olá, povo de Deus, povo abençoado da quarta região eclesiástica. Bispo Bruno, mais uma vez aqui nessa quarta com o Bispo, podendo chegar até você através dessa live, dessa transmissão pelo YouTube. Lembrando que nós estamos em um tempo de uma série de mensagens por ocasião do texto de Neemias, que fala da restauração das portas de Jerusalém. Portas que os povos inimigos do povo de Israel, ao invadirem Jerusalém, destruíram, queimaram as portas, quebraram os muros. Tudo isso, como eu tenho falado aqui semana após semana, com o objetivo, com o intuito de fazer com que a vida em Jerusalém fosse uma vida muito ruim e tornando inviável permanecer naquela cidade. O objetivo do povo inimigo, dos povos inimigos do povo de Israel, era anular, aniquilar por completo o povo de Israel. Então, dessa forma, nós estamos trabalhando algumas semanas como que a restauração dessas portas podem, de alguma forma, simbolizar restaurações de Deus na nossa vida. Então, eu agradeço a você por mais essa semana estarmos juntos e já vou pedindo que você curta esse vídeo, compartilhe o link dele com seus amigos, com pessoas da sua convivência e relacionamento e também comente nesse vídeo, coloque aí seu nome, a cidade, a igreja de onde você está acessando esse vídeo. Essa é a Quarta com o Bispo, é uma programação da Igreja Metodista na quarta região, nas igrejas metodistas de Minas Gerais, do Ceará e do Espírito Santo. Mas, obviamente, eu não quero apenas falar para essas pessoas ou falar para essas pessoas de forma isolada. Eu quero falar para todos os amigos e amigas que de alguma forma têm condições de ouvir, de acessar esse vídeo. Então espalhe para o maior número possível de pessoas o seu contato e relacionamento. Quero nessa oportunidade falar de mais uma porta que o povo da Babilônia, ao invadir Jerusalém, queimou e como que a restauração dessa porta pode de alguma forma nos abençoar, pode de alguma forma também reproduzir restaurações, manifestar restaurações de Deus na nossa vida. Eu quero ler o texto de Neemias, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Anum e os moradores de Zanoa repararam a porta do vale. Eles a reconstruíram, colocaram seus portões no lugar, com seus ferrolhos e trancas, e ainda consertaram 500 metros da muralha até o portão do monturo, até a porta do monturo. Então, nessa oportunidade, eu quero falar com vocês sobre mais uma porta restaurada no texto de Neemias e que representa a restauração de Deus também na nossa vida. A porta do vale é essa porta que foi restaurada, mais 500 metros também restauraram a porta do monturo. Eu já falei sobre a porta do monturo aqui e a porta do monturo foi a primeira porta que eu falei. Se vocês não lembram, deixem-me de alguma forma pontuar algumas coisas sobre ela. A porta do monturo representava a porta que dava acesso à lixeira de Jerusalém. Destruir essa porta, inviabilizar o acesso a essa porta, era tornar insustentável a vida em Jerusalém. Imagina na sua casa, todo o lixo que você produzir, ficar aí dentro e não conseguir sair. Então, naquela primeira semana, eu falei que a restauração da porta do monturo representava a restauração dos acessos da nossa vida por onde sai o lixo, ou seja, o lixo tem que sair de nós. Eu não quero falar de novo da porta do monturo, mas o próprio texto que lemos faz uma relação da porta do monturo com a porta do vale, porque 500 metros à frente da porta do vale tinha a porta do monturo. Eram portas vizinhas ali em Jerusalém. E na porta do monturo eu falei sobre o Vale do Inom, que era um vale que ficava em frente à porta do monturo, onde se jogava lixo. A porta do vale, que ficava a 500 metros da porta do monturo, também dava de frente para o Vale do Inom. E esse vale, além de ser um dos depósitos de lixo de Jerusalém, era também considerado o lugar das guerras, das batalhas, aonde os guerreiros de Israel passavam. Então a porta do vale é essa porta que
levava os guerreiros para o local onde as batalhas eram travadas. O exército de Israel saía para as batalhas pela porta do vale. Então nós precisamos também entender o que a porta do vale representava para o povo de Israel e ao mesmo tempo entender o que simbolicamente Deus está querendo falar conosco. O objetivo de Neemias ao restaurar a porta do vale era fazer com que o povo de Israel entendesse essa simbologia de acesso aos campos de batalha. O objetivo do povo, inimigo do povo de Israel, obviamente era o inverso. O objetivo deles era impedir que os guerreiros de Jerusalém, que os guerreiros de Israel tivessem acesso às batalhas. O objetivo do nosso inimigo vai ser sempre impedir que você vá para a batalha, porque ele sabe que se impedir você de ir para a batalha, ele já te derrota. Porque, ao mesmo tempo, o inimigo das nossas almas tem a consciência de que se um homem e uma mulher de Deus aceitar o desafio de ir para as batalhas, de enfrentar os desafios de frente, não há possibilidade de você não sair dessa batalha vencedor. Porque aquele que está em nós é muito, muito, muito mais poderoso do que aquele que não está conosco, que trabalha contra nós. Quando Deus quer fazer alguma coisa, quando Deus quer realizar alguma coisa, não há impedimento ao realizar dele, não há empecilhos que bloqueiem, que brequem a ação e o poder de Deus. O inimigo das nossas almas, sabedor disso, ele quer nos impedir de sair pela porta do vale. Ele quer nos impedir de sair por essa porta onde vai nos dar acesso às batalhas. Porque ele sabe que a única forma de travar, de impedir, de derrotar você é fazendo com que você não vá para a batalha. Porque se você for para a batalha, você vai vencer, porque maior é o que está em você. Eu lembro do texto bíblico onde tem ali a narrativa do evento, a narração, perdão, do evento, onde guerreiros, um exército guerreiro contra o profeta Eliseu está subindo a montanha para ir contra o profeta Eliseu. E o discípulo, o jovem que caminhava junto com Eliseu, começou a ficar desesperado. Então Eliseu orou e pediu ao Senhor: Deus, abre os olhos desse moço para que ele enxergue que em maior número são aqueles que estão conosco do que os que estão contra nós. E quando os olhos de Geazi foram abertos, ele começou a enxergar como Eliseu enxergava. Um exército poderoso de Deus, um exército de anjos que o estavam guardando. Então, o inimigo sabe que se os nossos olhos espirituais forem abertos para identificar o socorro de Deus em meio às batalhas, você e eu não perderemos nenhuma guerra. Sabedor disso, ele tenta te travar, ele tenta queimar a porta do vale na sua vida. A porta do vale, então, é essa opção de lutar e de alguma forma preservar o que você já tem. Porque é a porta dos guerreiros, é a porta por onde você sai para travar as batalhas. Então a gente precisa entender, em primeiro lugar, como que a porta do vale pode ser queimada na nossa vida. É uma representação, um simbolismo. Como que a porta do vale pode ser queimada na nossa vida e, da mesma forma, como que ela pode ser restaurada? Por motivos óbvios, eu quero falar primeiro como que a porta do vale geralmente é destruída na vida do homem e da mulher de Deus. O povo da Babilônia foi lá, tacou fogo na porta e quebrou os muros. O inimigo das nossas almas trabalha de uma forma muito diferente. Ele não taca fogo na nossa vida, mas ele trabalha para gerar baixa autoestima. Quando a nossa autoestima está baixa, quando a gente baixa a guarda, quando nós anulamos esse potencial de enxergar a promessa de Deus, de enxergar a palavra de Deus como a maior referência em meio às lutas do cotidiano, o inimigo então já consegue queimar a porta do vale na nossa vida. Lembre-se, a porta do vale representa o acesso ao lugar das batalhas. Sabedor de que você com Deus é imbatível se for para as guerras, o inimigo das nossas almas faz a mesma coisa que o povo da Babilônia fez com Jerusalém. Se o povo de Jerusalém é forte nas batalhas, então vamos queimar a porta de acesso deles ao lugar das batalhas, ao campo das batalhas. Hoje,
O nosso inimigo trabalha para que você não tenha acesso ao campo de batalha, para que você não vença. Então ele queima a nossa porta do vale, gerando uma baixa autoestima, que é quando você olha para dentro de si mesmo e não consegue enxergar Deus lá. Você não consegue ver reproduzida a glória de Deus, a imagem de Deus em você. É claro que se eu olhar para dentro de mim mesmo, sem Deus, eu não vou enxergar nada de bom. Afinal de contas, a Bíblia diz que Deus resolveu colocar coisas preciosas em vasos de barro. As coisas preciosas de Deus, a unção, a sabedoria, o discernimento, a forma de lidar a partir dos carismas do Espírito Santo, tudo isso são preciosidades. Todas essas coisas são preciosidades que Deus colocou dentro de mim e vocês, que a Bíblia diz que são vasos de barro. Eu sou um vaso de barro que acolhe coisas preciosas de Deus e você da mesma forma. Então, quando eu olho para mim mesmo sem a ação de Deus, eu não vejo nada de bom. Eu vejo um vaso de barro que escorregando cai e quebra, que pode ter deformidades. Mas quando eu olho para dentro de mim e enxergo a ação de Deus, o espelhamento da glória, da imagem e semelhança de Deus, então não tem barreiras humanas nem espirituais que podem impedir o que Deus quer fazer na minha vida. Então, quando eu olho para dentro de mim e não vejo Deus, a minha autoestima fica baixa, eu não consigo ver nada de bom. O inimigo vai trabalhar incansavelmente para que a sua autoestima esteja lá no chão, esteja muito baixa. Quer ver uma outra coisa que é símbolo da ação do inimigo queimando a porta do vale na nossa vida? É quando ele destrói as nossas emoções. A baixa autoestima é, na verdade, uma porta aberta para que as nossas emoções sejam destruídas, aniquiladas. Então, tudo de ruim começa a grudar, a agarrar na nossa alma, a ponto de você olhar em volta e você está plenamente desencorajado. Quando a sua autoestima está baixa, quando as suas emoções estão destruídas, você perde o poder de reação. O poder de reação da sua vida é anulado. Você não tem capacidade de se mover para reagir em meio às dificuldades. Então a porta do vale é destruída na sua vida quando você perde esse acesso ao campo de batalha. Agora, como que a gente pode então restaurar a porta do vale? Porque afinal de contas o texto diz que Neemias juntou uma rapaziada boa lá e restauraram a porta do vale. E ainda de lambuja caminharam mais 500 metros reconstruindo os muros e reconstruíram também a porta do monturo, que foi a primeira porta que eu falei aqui. Como é que essa porta do vale pode ser restaurada? Primeiro, não esqueça, a porta do vale representa o acesso ao campo de batalha. Destruindo o teu acesso ao campo de batalha, o teu poder de reação, o inimigo destrói a tua vitória. Sabendo que você, acessando o campo de batalha com Deus, você é mais que vencedor nele, então o inimigo quer fazer um trabalho anterior, antecedente à batalha. Como é que a porta do vale é restaurada? Primeiro, a porta do vale é restaurada na nossa vida quando nós reconhecemos que não há vitória sem luta. Parece um clichêzinho, né? Parece um jargãozinho muito do batido no meio cristão. Parece um chavão de pregador, mas isso é fato. Ter essa consciência de que não há vitória sem luta é a primeira coisa que nós precisamos fazer para consolidar a restauração da porta do vale. Porque quando eu entendo de alguma forma e aceito passivamente as dificuldades, esperando que de alguma forma vai cair do céu alguma coisa no meu colo, eu ali já estou derrotado, meu poder de reação é anulado. Então essa é a primeira coisa. Parece um clichê, parece um jargão, uma coisa batidinha cristã de se ficar repetindo, mas é fato, é um princípio espiritual. Não há vitória se você não entender que Deus vai proporcionar lutas. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele começou ali sendo forjado a partir das tentações do deserto durante 40 dias. O povo de Israel, antes de entrar na terra prometida, passou por bons bocados ou maus bocados, né, no deserto, situações onde eles tiveram que ir aperfeiçoando a sua caminhada. Antes de Jó declarar, olha,
eu sei que o meu Redentor vive, que por fim ele vai se levantar sobre a minha vida, e eu sei que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, porque eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Antes de Jó declarar isso, ele foi forjado por Deus a partir de uma série de lutas que você sabe. Então essa é a primeira coisa. Uma segunda coisa que nos ajuda a restaurar a porta do vale, esse acesso ao campo de batalha, é colocar os nossos sentimentos em ordem. Coloque os seus sentimentos em ordem. Veja que eu disse que a porta do vale ela é destruída na nossa vida pelo desajuste das nossas emoções e da nossa autoestima. Quando está tudo baralhado ali, bagunçado, nas nossas emoções, a porta do vale é destruída porque você perde o poder de reação. E a porta do vale é o acesso ao lugar de batalha. Logo, restauração da porta do vale vai implicar que você passa pelo teste da integridade e pelo ajuste das suas emoções. Para isso eu lembro do exemplo clássico de Abraão, que amava muito o seu filho da velhice, né? o seu filho Isaac. Na expressão popular, quando você vê um pai ou uma mãe que fica ali babando muito o seu filho, especialmente se ele já teve outros filhos antes, a gente costuma dizer, olha aí, ó, isso aí é pai velho, né? Pai babão, pai velho. Ou seja, foi pai na velhice e aí fica aí babando, bajulando o filho. Ele nem foi assim com os primeiros filhos, mas agora o filho da sua velhice, ele fica aí babando o filho. Você já deve ter ouvido falar essa expressão. E Abraão era esse pai velho, né? Esse pai já muito idoso, babão ali do seu filho Isaac. E Deus, percebendo que as emoções de Abraão estavam desajustadas, Deus propôs a Abraão um teste de integridade das emoções e colocar em ordem os seus sentimentos. Você deve conhecer o texto, Deus pediu o filho de Abraão, Deus pediu Isaac como oferta no alto de um monte, em cima de um altar. E hoje nós sabemos muito bem, numa leitura pós-evento, que Deus nunca quis matar Isaac, mas Deus queria colocar as coisas na vida de Abraão em ordem, as suas emoções em ordem. Tanto é que quando Abraão, com muita dor, vai sacrificar o seu filho, ele está a ponto de sacrificar o seu filho, vem uma voz do céu exclamando, ou seja, dando a conotação de uma interrupção brusca, vem uma voz do céu exclamando, dizendo, não faça mal ao menino, porque agora eu já vi que você teme e ama a Deus. Ou seja, aquilo era um teste, Deus nunca quis matar Isaac, Deus só queria colocar em ordem os sentimentos de Abraão. Quando as nossas emoções são equilibradas, quando a gente passa nos testes da integridade das nossas emoções, quando a gente aprende a partir das tentações, porque toda tentação é uma provação do que você gosta mais, quando você passa no teste do equilíbrio das suas emoções, quando você vence as tentações, quando você coloca na prateleira todas as prioridades da sua vida na ordem correta, então você começa a se preparar para ir para o campo de batalha. Você não vai ser colocado por Deus no campo de batalha, ou seja, para lutar e vencer, se as suas emoções não estiverem preparadas para isso. Porque no campo de batalha, pessoas com sentimentos e emoções desajustadas não vão aguentar. E é por isso que tem muito crente em Jesus, gente boa, gente que ama a Deus, gente top, tem muita gente boa se arrebentando, porque o acesso deles às batalhas está interrompido, porque as suas emoções não os colocam numa posição adequada de sentirem-se desafiados a enfrentarem as lutas da vida. E toda vez que você lutar, você vai vencer. E por fim, eu quero lembrar você que a porta do vale é restaurada na nossa vida quando nós nos lembramos das promessas de Deus. Lembrem-se das promessas de Deus. Quando nós nos lembramos das promessas de Deus, nós vivemos no ambiente da promessa. Quando a promessa está ativa na sua mente, na sua alma, você se mantém
conectado com o princípio da promessa. Você não sai daquele ambiente da promessa. Por quê? Porque você está toda hora falando isso, você está toda hora se lembrando disso. Coloque promessas de Deus através de versículos bíblicos ou de frases como despertador no seu telefone. Coloque lá em letras garrafais, escreva isso e coloque no imã de geladeira, grudado com imãs de geladeira na sua geladeira. Faça de alguma forma com que as promessas de Deus estejam grudadas na sua alma, porque quando nós somos conectados às promessas, nós não desistimos de ir para as batalhas. Eu vou terminar lembrando a você o Salmo 20. O Salmo 20 diz que Davi estava meio choroso, meio desanimado, desencorajado para ir para uma batalha qualquer da vida. E o Salmo 20 diz que o povo de Israel fez um corredor em Jerusalém e começou a encorajá-lo, profetizar bênçãos e lembrar o rei Davi das promessas de Deus. Depois que o povo começou a liberar palavras de bênção sobre Davi, diz o Salmo 20 que o rei se levantou e disse o seguinte: agora eu sei que o Senhor dará a vitória ao rei. Porque uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Isso significa que Davi precisou lembrar-se das promessas de Deus para avançar em meio àquelas batalhas. E quando ele avançou em meio à batalha, diante das palavras de bênçãos e do reafirmar ou da reafirmação das promessas que o povo foi fazendo diante dele enquanto ele passava pelas ruas de Jerusalém, isso fez com que Davi dissesse: antes eu não tinha convicção, mas agora eu tenho convicção de que o Senhor dará vitória ao rei. Então, quando nós nos apegamos às promessas, 1 Coríntios 2, 9 e 10, o olho nunca viu, aquilo que o ouvido nunca ouviu, aquilo que jamais passou pela mente humana, é exatamente isso que Deus está preparando para aqueles que Ele ama. E o versículo 10 diz que tudo isso que a gente jamais pensaria, o Espírito Santo nos revelou, porque o Espírito Santo investiga os desejos mais profundos do coração de Deus. O texto de Atos 16, 31 diz: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Se apegue a essa promessa. O texto de Romanos 8, 18 diz: tenho certeza que as aflições desse mundo não podem ser comparadas com a glória que está para ser revelada. Então, se agarre em promessas. Quando você se agarra em promessas, você estufa o peito, crê no nome do Senhor e rompe pela porta do vale rumo ao campo de batalha. Lembrando, para a gente fechar, que a porta do vale é a porta que dava acesso ao campo das batalhas. Destruir a porta do vale era uma posição muito inteligente do povo da Babilônia. Já que esse povo aí tem força nas batalhas, então vamos impedir que eles estejam no campo de batalha. A mesma coisa o inimigo da sua alma faz com você. Se ele te desencorajar, se ele arrebentar com as suas emoções, se ele desajustar os seus sentimentos, se ele arrebentar com a sua autoestima, ele queima a porta do vale e impede que você vá para a batalha. E quando nós ajustamos os sentimentos, quando nós nos apegamos a promessas e quando nós colocamos como filosofia de vida que eu só venço quando eu vou para a luta, então a porta do vale é restaurada na nossa vida. Eu quero orar por você nesse momento. Deus, em nome de Jesus, sobre a vida desses meus irmãos e irmãs que estão aqui agora, precisando de uma revelação, precisando, Deus, de algo que faça com que o desencorajamento seja repreendido e anulado. Eu peço que agora, Deus, a porta do vale seja restaurada na vida desse teu filho e dessa tua filha, para que em nome de Jesus o acesso ao campo de batalha seja refeito, seja restaurado, porque nós sabemos que na batalha não existe Deus como o Senhor. E o inimigo das nossas almas também sabe disso, e por isso que ele impede que estejamos no campo de batalha, porque sabendo que na batalha o Senhor vence por nós, na batalha o Senhor guerreia as nossas guerras, ele quer nos impedir de estar no lugar onde vamos batalhar, mas seremos vitoriosos. E que a restauração, Deus, a porta do vale seja ativada agora na vida desse teu filho e dessa tua filha.
lembrando que não há vitória sem luta, lembrando que as emoções precisam ser ajustadas, como foi o caso de Abraão, e por fim se apegando a promessas. Eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida. Eu não consigo entender você estando aqui, participando desse tempo e não, de alguma forma, fazendo com que essa live, essa transmissão não tenha uma mensagem sua, um comentário seu. Não dá para entender isso. Então faça aí o seu comentário, coloque aí o seu nome, diga de onde você está assistindo, curta e compartilhe esse link. Na próxima semana, na próxima quarta-feira, mais uma porta restaurada de Deus na nossa vida. Que o Senhor te abençoe. Paz.